Gravando? Boa noite então a todos. Quem está vindo hoje pela primeira vez, hoje é um dia que a gente estuda sobre mediunidade. Hoje nós seguimos os nossos estudos. Hoje nós temos uma surpresa, porque hoje nós íamos estudar o nosso livro Elucidações do Além, tá? Que é o livro que a gente estuda sobre mediunidade. Só que aí eu estava lá fazendo a revisão dele, aí eu vi que ele estava muito avançadinho para o nosso estudo. Aí eu resolvi, começar o mediunismo do zero, para o grupo, aquele nosso grupo que começou, que nós acabamos de acabar o mediunismo no mês passado, nós vamos dar uma iniciada de novo nele, porque ele tem mais a ver com o nosso estudo e ele tem muito mais assunto para a gente tratar, tá? A gente vai então discutir vários assuntos hoje. Quem tiver alguma pergunta pode falar. Quem tiver alguma pergunta escrita também, a gente pode distribuir os papéis. O Fabiano vai providenciar uns papéis para nós. Quem tiver vergonha de perguntar pode escrever, tá? Que aí a gente responde aqui na frente. Tá bem, gente? Nosso estudo termina às 9h. Em ponto. Terminamos o nosso estudo. Bom, então vamos começar. Quais seriam as virtudes mínimas para um bom médium e um bom desenvolvimento mediúnico? Então, quais seriam as qualidades mínimas que teriam que ter um médium? E quais seriam essas qualidades para que ele pudesse se desenvolver como médium, Para que ele pudesse começar, sem saber nada e fosse, digamos, um Chico Xavier da vida, no decorrer da sua caminhada. Vamos ver o que nos diz Ramatiz. Ramatiz é quem escreve o livro, é o espírito que nos responde as perguntas, gente. Bom, desnecessário vos dizer que a bondade, a tolerância e a ternura são as principais virtudes que aproximam o médium dos espíritos benfeitores e amorosos. Ou seja, Ramatiz começa respondendo a pergunta, dizendo que para ser um bom médium, antes de tudo, primeiro tem que ter qualidades morais. Gente? Não adianta a gente, como eu digo, querer ser um bom médium sendo uma peste, como eu sempre digo, sendo um demônio, É um demônio e quer ser um bom médium, Quer fazer trabalhos para os outros, quer ajudar os outros com alguma cura, fazer isso e aquilo, e é uma peste. Não vai dar certo. Por quê? Porque é desnecessário dizer que a bondade, a tolerância e a ternura são as principais qualidades de um bom médium. Sem isso, não vai ser um bom médium. Não vai ter a qualidade energética que é necessária para poder fazer uma cura, por exemplo. E até porque, se não tiver as qualidades morais, o que vai acontecer? Não vai atrair bons espíritos, vai atrair maus espíritos. No entanto, o mandato mediúnico ainda exige para o seu bom êxito outras qualidades que burilam e engrandecem a criatura no serviço cristão em favor do próximo. O médium deve ser sigiloso, discreto e perseverante. Então, além de ter qualidades morais, ele deve ser sigiloso. Por isso que eu coloquei a menininha lá, com o dedinho, porque o que quer dizer? Aquele médium que trabalha numa casa, nós aqui estamos aqui agora todos aqui trabalhando. Aconteceu algum evento aqui, chegou uma entidade aqui, mentora, e disse, olha, vai acontecer isso, 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 e vocês devem guardar o segredo. Não deve sair daqui. E aí você sai, terminou o trabalho às 9h, você sai fofocando para todo mundo. Entendeu? Então o trabalho do médium que trabalha numa casa, tanto de umbanda
espiritualista, que é o nosso caso, centro espírita, principalmente nos trabalhos mediúnicos, é sigilo, né? Ali nós temos o trabalho mediúnico, por exemplo, nós aqui no nosso caso, na sexta-feira das 8 às 9, onde nós temos dezenas de comunicações mediúnicas de várias coisas, entendeu? De fulana que fez isso para outra e ciclana que fez aquilo para aquela outra. Imagina se a gente chega lá, olha, fulana te fez isso, fulana fez aquilo para aquela outra, e não sei o que para aquela outra. E tem o nosso trabalho de atendimento de quinta-feira, que muitos de vocês são atendidos, né? Como vocês sabem. Aí nós atendemos vocês na quinta. Né? Se comunica uma entidade aqui que disse que foi feito um trabalho para vocês, para o fulano de tal. Aí vocês vão embora. E aí nós vamos lá e fofocamos pro fulano que teve aqui uma entidade que houve aqui, gente? Saiu do... Fofocamos pro fulano que teve aqui uma entidade que foi feito um trabalho para você. Então isso aqui não acontece, né? Tem que ter, boca fechada. Médium tem que ter sigilo. E ser discreto e, sobretudo, perseverante. Só vou colocar o fio aqui mais apertado. Quem já viu aquele filme e vídeos do Chico se lembra, né? Que Emmanuel dizia para o Chico o que tinha que ter para ser um médium, né? O que tinha que ter primeiro? Quem lembra? Disciplina. Segundo? Disciplina. Terceiro? Né? O que é? Também perseverança, né? Sem isso, não tem como fazer um bom trabalho mediúnico. O médium, então, deve ser sigiloso, discreto, perseverante, a fim de se resguardar daquilo que, por vezes, lhe é transmitido de modo confidencial e que, por piedade, não deve ser divulgado. Por piedade não deve ser divulgado, né? Muitas vezes, os espíritos nos dizem, fulana, por exemplo, tem algum doente que está no hospital, se apresenta um espírito aqui, diz, aquele doente infelizmente não vai sobreviver, digamos, né? E aí, nós aqui sabemos, temos esse conhecimento, pré-conhecimento que aquela pessoa não tem forma de reverter aquela morte. Nós não vamos chegar aqui e dizer para a mãe, por exemplo, olha, teu filho vai morrer, né? Tem que ter piedade nesse caso, caridade, né? A gente vai orar nesse caso e tudo, tem que ter o sigilo, tem que ter a descrição, né? Por isso que não deve ser divulgado, né? Por piedade, tem que ter, nesse caso, tem que ter muita discrição, tá, gente? Sem dúvida, o estudo incessante das obras espíritas formará a base segura no discernimento do médium, facultando o ensejo dele receber mensagens de entidades elevadas e condutora de homens. Isso eu vou falar mais no slide mais à frente. Vocês viram que, então, o médium tem que ter qualidades morais, sigilo, discrição, perseverança. Então ele tem que ter o quê? Tem que ter ser o quê? Superman, né? Quase, né? Vamos ver mais um pouco aqui, gente. Quanto ao desenvolvimento mediúnico favorável, ele pede cuidados desde... Olha, tem mais coisa aqui, hein? Alimentação até higiene psíquica. Porquanto a saúde psicofísica do candidato é fator preponderante na composição dos fluidos magnéticos e vitais que alicerçam o intercâmbio mediúnico. Vamos traduzir toda essa frase que vocês não devem ter entendido nada, né? Vamos lá. Pede cuidados da alimentação. Então, aquilo que a gente come durante o dia, né? O médico tem que cuidar daquilo que ele come. Agora nós vamos falar mais aqui embaixo. Higiene psíquica, né? Aquilo que ele pensa durante o dia. Não vai ficar pensando coisas ruins.
Porquanto a saúde psicofísica, ou seja, a saúde do corpo e da mente do candidato a médium, é fator preponderante na composição dos fluidos magnéticos e vitais. Então é fator preponderante naquelas energias que vão compor o nosso corpo, né? Se a gente ficar pensando mal e comendo mal, as energias do nosso corpo vão ser o quê? Ruins. Então nosso trabalho mediúnico à noite, quando a gente for fazer o trabalho ou for atender os doentes, né? Por exemplo, nos trabalhos que a gente tem nas quintas, ou nos trabalhos mediúnicos fechados, vai ser o quê? Vai ser ruim. Então a gente tem que se cuidar o melhor possível. Cumpre-lhe afastar-se dos ambientes viciosos. E que são ambientes viciosos? Bares, bailes, né? Coisas que tem, né? Pessoas que bebem muito, né? Que fumam muito, infestados de entidades malfeitoras e de baixos apetites do astral inferior. Evitar excessos alcoólicos, né? Excessos de, né? Médium, quem é médium ou quem está em desenvolvimento mediúnico não deve beber, né? Jamais. Isso é digamos que é um crime mediúnico, né? Porque entra em contato direto com o astral inferior, os demôniozinhos, né? Vamos falar bem na real, né? Os demôniozinhos tomam conta do nosso corpo, a gente, como se diz no popular, se encaboca, né? Começa a girar no meio da sala, puff, né? E aí está incorporado em casa. É ou não é? Quem nunca? E aí daqui a pouco tá lá a mãe apavorada na vizinha batendo na porta. Não sei se alguém tem um caos aí, eu escutei uns risos. Não, ninguém quis levantar a mão. Tá, gente? Então esses excessos alcoólicos são um dos motivos principais de comunhão com o astral inferior. Tá? Tanto para a incorporação, de se incorporar mesmo, né? E muitas vezes de eles induzirem a gente a fazer coisas erradas, a cometerem suicídios, a se cometerem homicídios, a brigas e tudo, né? Adultérios, qualquer tipo de crime, né? O álcool é a droga aceita mais perigosa que existe, né? É aquela droga que eu não sei como a gente vê de uma forma tão boba, e é aquela que faz mais mal, né? É impressionante a visão humana nossa, como é. A gente tem um véu aqui, assim parece, né? Mas ela é assim, a principal droga nessa questão de... Mateus, aquela baixa estima que vai crescendo e se tornando uma depressão. E a pessoa pensa, jura que isso é dela mesma. Então tudo vai crescendo dentro dela, vai crescendo, se tornando algo que ele depois não consegue mais controlar. Sim, sem falar na dependência alcoólica, né? Que é pior ainda, né? Aí tu já tá assim, ó, com eles, né? Sem contar na viciação, né? Da incorporação com entidades de baixo astral. Bebeu, incorporou. Então, aí começa a perder o controle de si próprio. Né? Toma um copo e já sente a vibração da entidade. E já ali já ficou. Porque não tem condições de sair desse estado vibracional. Tem que tomarem cuidado com isso, é perigoso. E aí depois, gente, não adianta vir no centro pra limpar. Não adianta a gente ficar, tipo, bebe fim de semana, segunda eu vou no centro me limpar. Aí tá. Ficou toda a semana bem, sábado bebeu de novo, aí segunda vai lá no centro, segunda eu vou me limpar. E assim tu fica no ciclo vicioso, né? Dando trabalho para a espiritualidade, sugando os fluidos dos médiuns, né? Sendo que tem gente doente, espírito estropiado, espírito doente, espírito perdido,
espírito que não sabe que morreu, gente passando horrores aí na face da terra, né? Então a gente tem que cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, né? E o álcool é uma coisa tão boba. E como eu sempre digo, já falei isso, a gente já falou isso sobre o álcool na segunda passada. Quem não veio, né, que é o nosso estudo sobre desenvolvimento mediúnico, tá lá no YouTube. Repetindo, não é que não vá se beber um copo de cerveja, uma taça de vinho em casa, assim, não é que não vá se fazer nunca. É aquela coisa de tu te embebedar toda hora, todo fim de semana, que vira um hábito, tá? Não é aquilo. E o fumo entra na mesma questão, né, gente? O fumo também é comunhão. Só que o álcool é muito pior que o fumo. Mas o fumo também te impregna o teu corpo etérico, né? Que é o teu segundo corpo, que é aquele livro ali, gente. Olhem ali, o Duplo Etérico, que é o livro que eu estou terminando de escrever, que é o corpo, que é onde está guardado o nosso fluido vital. Ele fica completamente sujo, né? Dos fluidos do cigarro, dos fluidos do álcool, dos fluidos da carne, que agora a gente já vai falar, né? Que é por isso que a gente fica cansado, às vezes as doenças são tudo feito dessas coisinhas, dessas sujeiras que a gente vai adquirindo. Só para fazer uma ilustração para vocês já viram quando fazem as colocações espirituais sobre a questão do álcool e do fumo, o que acontece quando uma pessoa está fumando e um desencarnado do outro lado que tem essa tendência, esse vício, o que acontece com a pessoa? Aonde que ele fica acoplado? É assim que é, pessoal. Vocês não pensem que é um cigarro vai fazer diferença. É só um, não vai me dar problema. É a mesma coisa, um ou uma carteira. Infelizmente é essa a realidade. Eles acoplam e ficam agarrados na boca da pessoa. Na boca. Vocês já pensaram nisso? Tem que falar bem como é, né, Mateus, a realidade, para compreender de fato que isso é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Principalmente para quem é médium, que está se descobrindo, que está se desenvolvendo aos pouquinhos, tem que começar a tomar esses cuidados por si, né, Mateus? Claro, aqui, gente, a gente fala muito na questão mediúnica, porque nós somos um grupo de formação mediúnica, um grupo para explicação da mediunidade, né? E agora nós vamos entrar na questão da carne, que é a questão mais difícil para todo mundo, que tenho certeza que é muito mais difícil deixar de comer carne do que tomar cerveja, né? Quem acha que é mais difícil comer carne do que tomar cerveja? Levanta a mão. Né, gente? Né? A carne é o alimento mais pesado, né? Em ordem, a carne de porco é a carne mais pesada, depois a carne de vaca, e depois a carne de frango e peixe, e tem outros, né, entre eles. Mas, assim, a carne vermelha, ela também, como tem o sentimento do